Olá, galera da Congeves, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês novamente, ainda que de maneira virtual, mas é muito bom estar com vocês. Saudade dos amigos daí de Viçosa e da região. Pediram para que nós falássemos hoje sobre a importância de nós espíritas na mudança do planeta. É interessante porque quando se lê esse título, imagina o seguinte: importância de nós espíritas. Por que não a importância do ser humano? Porque o próprio Jesus diz que muito mais será cobrado do que mais for dado. E nós temos um conhecimento que algumas pessoas não têm, alguns outros indivíduos não têm, ou simplesmente não aceitam, não acreditam. Está tudo bem, cada um segue a sua doutrina, o seu modo de viver, a sua forma de entender. Está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Mas como nós entendemos que isto que nos foi passado é verdade, e isto interfere de maneira brusca na evolução planetária, na nossa própria, claro, precisamos colocar em prática esses conhecimentos, essas informações. E também não é simples. Não é simplesmente porque eu sei que uma coisa é certa e que eu vou passar simplesmente a fazê-la. Não é tão simples assim. Porque existe a questão do ego, existe um momento em que o indivíduo quer fazer aquilo que ele quer. O próprio Jesus trabalha isso em Mateus capítulo 26, verso 41, ele diz: vigiai e orai para não cair de tentação, posto que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ali ele não fala carne com sentido de corpo, obviamente, ele está falando a palavra grega sarkés, que é variante de sarkos, quer dizer natureza humana. Carne com sentido de natureza humana. Então a natureza humana é fraca, nós vamos acabar fazendo coisas e às vezes nós vamos estar simplesmente relaxando, vamos nos tornar relapsos em alguns momentos. Mas eu costumo dizer que o preço da mudança é a vigilância, porque Jesus fala isso: vigiai e orai. Então a vigilância primeiro. Primeiro a vigilância. Você sentiu que está falhando a vigilância, então a oração, a prece, passa a ter uma importância ainda maior. Porque é o momento em que eu vou pedir socorro ao plano espiritual para ser intuído, instruído, para ser conduzido a fazer as coisas melhores. Quando nós vamos ler André Luiz, quando ele dita para Valdo Vieira e para Chico Xavier o livro Conduta Espírita, por exemplo, nós vamos ver que uma das grandes responsabilidades nossas é de manter a harmonia, é de buscar um equilíbrio, buscar conscientizar, mas não obrigar ninguém a aceitar. Mas, por exemplo, no capítulo 10, até hoje eu vejo muito isso, eu vou tocar no assunto de maneira rápida, não quero tratar sobre isso hoje, não é o ideal, não é o tema, mas as pessoas têm falado muito mal dos políticos, mal, agressivamente, e eu não estou defendendo nenhum deles, honestamente não, quem me conhece sabe. Mas a doutrina diz que nós devemos orar por eles e não ficar falando mal. É claro, eu posso falar mal de um projeto, o indivíduo fez um projeto, esse projeto é idiota, isso não funciona, isso visa prejudicar, mas quando eu começo a atacar pessoalmente alguém, não importa quem ele seja, não adianta eu falar mal de Adolf Hitler, eu preciso falar mal do nazismo, porque o nazismo é uma coisa ruim. Hitler é um ser humano e que em algum momento vai evoluir, vai se tornar um querubim também, como nós, um anjo elevadíssimo, um espírito elevado, de alta capacidade, de alta elevação, um espírito de escola. Ele um dia vai chegar lá. Então não é para falarmos mal da pessoa, mas sim combater ideias. Isso sim, nós precisamos combater ideias, porque algumas ideias estão distorcidas. Quando nós vamos ver o capítulo 24 de Mateus, Jesus vai preparar-nos para esses momentos que nós estamos passando hoje, que é o chamado sermão profético. Jesus vai falar da falsidade ideológica dos indivíduos, dos falsos cristos, falsos profetas. Tem pessoas que estão simplesmente se declarando apóstolos. E o apostolado de Jesus é uma coisa muito específica. Jesus escolheu 12 indivíduos. E ele escolheu o substituto de Judas, porque ele chamou Paulo. Mas os outros 11 se reuniram e elegeram um outro. E esse outro, teologicamente falando, não é apóstolo. Ele foi escolhido pelos discípulos, pelos apóstolos. O apóstolo é um discípulo chamado diretamente pelo mestre. É essa a definição tradicional da teologia do que é um apóstolo. Então, Jesus teve 13 apóstolos. Os primeiros 12, e com a tirada da própria vida, que inclusive se encaixa perfeitamente no argumento desse mês de setembro, setembro amarelo, Judas cerceou a própria vida, tirou a própria vida.
Jesus então escolheu um outro indivíduo para completar mais uma vez os 12. Esse número 12 é um número cabalístico. Não, quando fala cabalístico, pessoas, calma, tem um conceito judaico chamado Kabbalah. A Kabbalah é a mística e a ciência do judaísmo. A Kabbalah diz, ela tem uma das funções da Kabbalah é uma parte dela chamada gematria. Gematria visa codificar essas informações. Então o número 12 tem uma influência acerca da ideia da unidade, da união. Você vê 12 tribos de Israel, Jesus escolhe 12 indivíduos, 12 apóstolos. Quando vai ser feito o estudo pelos persas do céu, aguardando o sinal ditado por Zoroastro, que aqueles chamados reis magos, né, que a gente sabe que não é nem reis, não eram três, não eram magos, mas aqueles sábios persas que foram visitar Jesus vislumbraram o céu e dividiram o céu em 12 partes. Então é um número cabalístico, é um número que tem a ver com uma codificação da ideia de unificação, de união. Sendo assim, Jesus só conclama mais um. Obviamente, não sei se de repente ele chamaria um 13º, mesmo os 12 tendo ficado encarnados, não sei. Mas ele manteve a ideia dos 12. Isto para mostrar ao povo que a função dele era buscar unir o povo como um todo, essa união. E esse é um dos objetivos da doutrina espírita. Nós sabemos que um dos nossos mais proeminentes espíritos, inclusive do Brasil, Bezerra de Menezes, ele fala de união paulatina e unificação. Ou seja, ele quer que a gente vá se unindo e depois se torne um movimento só, uma coisa só. O movimento e a doutrina se tornem mais coeso. Porque hoje o movimento espírita é muito divergente em alguns aspectos, ainda que a doutrina seja uma doutrina só. Mas existem situações no movimento que ainda geram complicações. Então, se nós não estamos ainda conseguindo nos colocar em ordem, em união, é complicado você fazer isso, buscar isso num planeta inteiro. Mas é o objetivo, a ideia é essa. Então, tudo que Jesus agiu, tudo que ele fez para que fosse propagado à frente. Ao final do Evangelho de Marcos, ele faz o chamado por nós na teologia do Ide. E depois de pregar o Evangelho a toda criatura, fazer das nações sacerdotes, ou seja, transformar cada indivíduo em um novo pregador do Evangelho. E pregar o Evangelho não é convencer alguém da sua forma de ver, é falar de Jesus para aquela pessoa, falar do Evangelho do Cristo, daquela forma de viver. O próprio Kardec diz que a doutrina espírita não é uma religião na estrutura real do vocábulo religião, como ele é visto, mas de uma maneira filosófica é uma religião filosófica, sim, porque visa unir o ser humano. Sendo assim, este argumento de Jesus é válido para nós. Precisamos buscar unir, inclusive forças. Vejo um encontro como este dos jovens e isso me emociona muito, porque são vocês que vão nos substituir. E vocês também já estão na linha de frente, preparando os mais jovenzinhos para assumir a postura de hoje que vocês assumem, dos jovens espíritas. Porque vocês se tornarão os administradores de casa espírita, os diretores, os conselheiros de casa espírita, os novos oradores. Tem tantos jovens oradores aí que eu fico impressionado, que bacana a capacidade de argumentação, como é bonito ver isso. Saber que nós vamos ser substituídos por versões muito melhores nossas. Isto é que é legal. Não é só ser substituído, porque isso acontece em ambiente de trabalho, em todo lugar. Mas saber que você vai ser substituído por alguém bem melhor que você, caramba, isso é bacana. Porque é um trabalho lindo esse da doutrina espírita. Primeiramente, qual a coisa mais importante na doutrina espírita? Evangelização de crianças e jovens. Em segundo lugar, evangelização de adultos. Essas são as duas primeiras regras básicas da doutrina espírita como estrutura de casa espírita. A função da doutrina espírita é evangelizar, é consolar. O consolador prometido. Por que consolador? Porque lá em João, Jesus vai falar do consolador prometido e nós dizemos que a doutrina espírita é o consolador prometido. Algumas pessoas podem achar que nós estamos sendo pedantes. Vocês são os consoladores. Não, nós não. A doutrina é. Porque ela consola. A doutrina me mostra, principalmente, que o maior medo da humanidade, que é a morte, na verdade não existe. Existe a morte do corpo, mas isso, biblicamente, já estava sendo dito, já foi dito no início, da forma alegórica que foi relatada no Gênesis.
Diz que Deus criou o ser humano, né? Adão, a palavra Adão do hebraico, ser humano, vem da palavra hebraica Adamá, terra fértil, né? Foi feito do barro o ser humano. E então Deus lhe soprou nas narinas o ruá. E então ele se tornou ser vivente. Ou seja, então a morte do corpo, na verdade, nem é morte, porque ele só se torna ser vivente com o sopro de Deus, que é o que nós somos, que é o que nós somos. Nós somos parte, nós somos o sopro de Deus, o sopro de vida. Diz que aquela criatura, aquela estrutura de barro, então se tornou ser vivente. Então, quando nós nos desligamos do corpo, não houve morte, nós só largamos uma roupa. Então, a morte realmente não existe. Há um livro americano, cujo título eu acho espetacular, de um teólogo americano. O título do livro é A Morte da Morte, na Morte de Cristo. O que eu acho bacana? Por quê? Porque na morte de Jesus ele provou que a morte não existe, ele matou a morte, porque ele se mostrou vivo. Inclusive podemos ser tocados. História conhecida, né, pela própria ideia do Tomé, que virou inclusive um tipo de provérbio na nossa língua, tem que ver para crer. Sou igual Tomé, eu tenho que ver para crer. Então, tudo que Jesus professou, tudo que ele trabalhou, isso é para ser ecoado no futuro. Nada do que ele fez foi limitado àquele momento. Mas nós estamos vendo isso, voltando ao capítulo 24 de Mateus, nós estamos vendo ainda isso, esses falsos profetas, esses falsos cristos. Nós estamos vendo o amor das pessoas esfriar. E como é que eu posso chegar para você e dizer que o movimento espírita me inspira, a doutrina espírita me inspira a ser um ser humano melhor, se eu estou contra o meu próprio irmão de doutrina só porque ele votou num candidato diferente do meu? Nossa, isso é uma pequenez que chega a deixar, sabe, enojado. É de uma pequenez. Ah, mas ele errou. Errou. Parabéns. Seja bem-vindo à humanidade, onde todos erramos. Romanos capítulo 3, verso 10, não há um justo sequer sobre a terra, nem mesmo um. Então aqui todos erramos, todos somos passíveis de erro. Mas acima de tudo, todos somos também passíveis de acertar, de corrigir, de buscar a melhora. Porque Jesus disse para a gente não se limitar de forma alguma aos nossos limites mentais, que nós devemos expandir a nossa mente. Quando ele vai dizendo que nós temos a capacidade de fazer aquilo que ele fez. Nisso ele já me afirmou que eu tenho capacidade de expandir minha mente além das minhas expectativas iniciais. Costumo brincar, dizer quando alguém chega e me diz, nossa, eu fui além dos meus limites. Eu falo, não foi. Não foi. Porque chama limite, é por isso, é limite. Tem que parar ali. Não, mas eu fui além. Não, você foi além daquilo que você achava que era. Você descobriu que seu limite agora está mais distante. Porque a nossa mente vai se expandir, nossa evolução é constante. Desde que eu queira, a doutrina também me aconselha, me diz e me consola, dizendo que eu não posso retroagir na evolução. Mas também ela me alerta que eu posso ficar estático, eu posso desistir de evoluir, parar onde eu estou. E quem é o maior prejudicado? Eu. Quando nós vamos buscar Edgar Armand, lá no Exilado de Capela, ele diz que em algum momento um grupamento de espíritos foi retirado e foi trazido para a Terra. O Emmanuel vai falar isso também no livro A Caminho da Luz, que há aproximadamente 10 mil anos veio um grupamento do Sistema Solar Capela para a Terra, e entre eles estão os egípcios, os gregos, pessoas de um nível intelectual altíssimo, mas que eram pessoas com moral, um nível moral muito baixo. Então isso nos diz o quê? Que não nos basta evoluir intelectualmente. Não é o suficiente. Porque esses indivíduos eram extremamente elevados e foram expatriados, foram retirados do seu planeta de origem, da sua pátria, do seu orbe. Então, por quê? E prova-se que eles tinham um nível muito baixo de moral. Então nos cabe entender que, primeiro, tem que existir um equilíbrio de evolução intelectual e moral. Também não adianta só me moralizar e não avançar intelectualmente. Mas a evolução moral é necessária. Eu preciso olhar para o outro com um olhar de carinho. E também não é fácil você olhar com carinho para alguém que te ofende, que te agride, que quer o seu mal. Não é fácil. Mas nunca foi dito que seria fácil. Mas também nunca foi dito que seria impossível. Então, é possível. Quando nós vemos esses milagres que a Bíblia trata, Jesus falando, tudo isso tem prova. Jesus afirmou que aquilo que ele podia fazer, aquele que tivesse fé,
também faria. Então é possível curar com a imposição de mãos. Nós sabemos disso, a fluidoterapia, que é o famoso passe. Nós podemos doar sem a nossa energia, mas Jesus também dizia que a tua fé te curou, ou seja, o indivíduo que vai receber, ele precisa realmente também saber, não acreditar. Fé não tem nada a ver com acreditar, fé é certeza. O indivíduo tem que ter certeza de que ele vai ser amparado ali, que ele vai chegar, ele vai ser auxiliado. E então o indivíduo, o fluidoterapeuta, o indivíduo chamado passista, ele vai doar a sua energia ali, e ele precisa de técnicas para isso? É bom que conheça, sem dúvida. Mas o próprio André Luiz diz, eu não me lembro se no segundo ou no terceiro livro da série André Luiz, ele diz que o mínimo necessário para se aplicar um passe é boa vontade. Então estar ali de coração, de boa vontade, não por obrigação. Por obrigação, então, não é nem o mínimo. Então é melhor nem ir dar o passe. Vá com carinho, vá doar-se. Mas o indivíduo que vai receber, ele precisa estar apto a receber, ele precisa estar aberto, querendo receber. Senão, ele também não vai entender. Como que eu faço para essas pessoas, para os seres humanos, ouvirem isso, ouvir a doutrina espírita e entender pelo menos os postulados? Nós não queremos que ninguém se torne espírita, não é a nossa função, não é o que a doutrina determina, não é o que Kardec diz o que é o espiritismo. No que é o espiritismo, ele deixa claro que nossa função é pregoar o espiritismo aos espíritas e àqueles que não têm religião e aqueles que porventura queiram conhecer a doutrina, sejam curiosos, queiram realmente entender como funciona. Aí é a nossa função falar, mas nunca, em nenhuma hipótese, com a intenção de convencer, mas sim de explicar, de fazer-se entender. Isto sim, nós temos a obrigação de nos fazer entender. Como que eu provoco isso em alguém? Provocando a vontade de estudar, a curiosidade intelectual. Existe uma campanha do canal Futura, já de alguns anos, que para mim essa campanha é imbatível, opinião minha, óbvio. Diz assim, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Porque quanto maior o número de perguntas, maior a busca, maior a vontade de entender, de conhecer. Então, quando nós buscamos dentro da doutrina espírita as explicações daquilo que a Bíblia nos mostra, às vezes em princípio parece ser maravilhoso, nós vemos que não tem nada de maravilhoso. Não quer dizer que não seja grandioso. Não quer dizer que não seja grandioso aqueles atos de Jesus. Foram, mas não tem nada de inexplicado, porque a doutrina nos mostra. Há muitos anos, eu ainda era criança, se estudou sobre a bioenergia, a energia da vida, que é possível ser doada através das extremidades. Eles já começaram a estudar naquela época, isso há muitos anos, muito. Estou com 50, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, já se falava da bioenergia. Então é possível, a ciência prova que eu posso doar a minha energia e ela pode curar, sim, se o indivíduo permitir. E Jesus dizia isso, a tua fé te curou, porque a tua fé te permitiu que eu te doasse a energia que era necessária para a sua cura, para o seu restabelecimento. Eu costumo contar uma história para os jovens, e vou contar para vocês, aqueles que já ouviram me perdoem, mas eu amo contar essa história. Eu tive uma pastora alemã que ela foi diagnosticada com câncer no primeiro exame. Ela tinha 2 tumores enormes no fígado e vários pequenos tumores no baço e no fígado. De acordo com a médica que examinava, ela estava tomada de tumores. E ela me disse que eu não tinha como fazer nada. Eu perguntei se podia levar para a Universidade Federal Rural do Rio, que é um centro aqui de referência. E ela falou que não daria, porque ela já tinha uma certa idade. A medicina naquela época, pelo menos a medicina, não estava evoluída nesse aspecto, né, nessa maneira, a medicina veterinária para transplante e tal. Mas na verdade o que ela queria me dizer? Pelo que ela viu, não ia adiantar. Mas ela não quis me tirar a esperança também. Isso é plausível. E ela me disse, e eu falei, então, doutor, eu não posso fazer nada. Ela falou assim, não, infelizmente não. Tá. Durante um mês, nas minhas preces do horário do almoço, eu fazia e eu orava pedindo todas as pessoas, por todas as pessoas que pediram as orações. Pede pelo meu filho, pela minha mãe. Eu aprendi isso com o Divaldo, não é invenção minha não. E eu passei a fazer agarrado com ela. E no final eu pedia por mim, pedindo a Deus a misericórdia. O que é misericórdia para a teologia? A doutrina espírita fala de misericórdia também, e os que estudam sabem disso. A palavra misericórdia aparece nos livros de Kardec. Misericórdia é a retirada de uma punição que eu mereço.
Eu mereço ser punido porque eu fiz por merecer aquela consequência. Misericórdia é quando Deus, de alguma maneira, decide tirar aquela consequência, ou temporariamente ou definitiva, dependendo da atitude da criatura. Então eu pedi a Deus misericórdia, eu pedi para que ela não sofresse. Se ela fosse ou se ela ficasse, eu ia inclinar a cabeça e aceitar a vontade soberana de Deus, como Jesus fez nos momentos de oração. Ele falou, afasta de mim esse cálice, e hoje essa fala é tão porcamente interpretada que me deixa muito irritado. Jesus não pediu para que se tirasse o cálice, ele pediu um afastamento, aumento de distância, ele pediu uma extensão de prazo, porque ele sabia que os apóstolos naquele momento estavam todo mundo lá dormindo, babando. Babando. Porque se eles fossem espíritos, estariam doando fluido pelo cano da boca, mas eles estavam só babando. Então Jesus pediu uma extensão de tempo, e o que eu pedi foi a mesma coisa. Eu virava e pedia que ela não sofresse. Se fosse para ela ficar ou partir, era a decisão dele, eu não ia interferir. Em nenhum momento eu pedi para que ele curasse a minha pastora. Eu pedi a ele somente para que ele fizesse com que, por misericórdia, ela não sentisse dor, ela não sofresse, ou para ficar ou para partir. Eu só não queria sofrimento, era o que eu pedia. Mas no final eu dizia, meu Senhor, mas ainda assim eu entendo que a tua vontade é soberana. Mas isso vai rasgar o coração do teu servo. Eu vou sofrer muito, me dê o amparo necessário, se for dessa maneira. E durante um mês eu fiz isso. Outras pessoas oraram também por ela, que eu pedia. Um mês nós voltamos à veterinária. Mais uma vez foi fazer o exame de ultrassom. Vira daqui, vira dali. O nome dela era Xena, né? A Princesa Guerreira. Era só a Xena, tá? Por causa da série A Princesa Guerreira. E ela falou assim, gente, é a Xena mesmo? E essa veterinária, ela não clinica, ela só tem um aparelho de ultrassom e atende todo mundo que convoca para fazer os exames. E ela estava junto de nós, o veterinário dela também. O veterinário dela disse, senhora, é a Xena sim, Ana, é a Xena. Aí passa daqui, vira dali, vira daqui, passa aquele aparelho, olha para o monitor. E, gente, é a Xena mesmo? Eu falei, doutora, o único par Santana e Xena que tem aqui somos nós, somos eu e ela. Deve ter outra Xena, mas não deve ser com Santana. Deve ter outra Santana, mas não deve ser com Xena. Ela riu, falou, não. Aí eu virei e falei assim, doutora, a senhora não está achando nada, né? Ela falou assim, não estou. Eu falei assim, qual foi a última vez que você fez a revisão do seu equipamento? Ela falou assim, tem mais de 4 meses. Eu falei, então tá certo, doutor, tá tudo bem, é para não ter nada mesmo não, tá tudo bem. Aí ela olhou para mim e falou, como assim não é para ter? Eu falei assim, porque a senhora disse que eu não seria capaz de fazer nada, mas eu sei quem pode. É esse o Deus que eu sirvo. É por isso que eu sirvo com alegria, porque ele é capaz de curar um animal de estimação só para não ver o servo dele sofrer. Ela encheu os olhos d'água, segurou o choro e falou assim, eu não posso contra-argumentar, porque contra fatos, não há argumentos. Ela não tem mais um único tumor. Isto, para algumas pessoas, é maravilha, é um milagre no sentido de algo inexplicável. Não, tem explicação. É energia. Há um amor envolvido. A mãe tem isso por tendência de dar o chamado beijinho que cura, o sopro do machucado. André Luiz fala do beijo do passe de sopro, que a mãe chega e pronto, melhorou, e melhora. Há um amor envolvido, há uma energia grandiosa. O próprio João Evangelista diz que Deus é amor, também diz que Deus é paz. Então ele não fala que Deus é um ser que ama. Essa energia, ela é explicada. Isso é o amor, isso é a vontade de querer bem, é querer bem do outro, é querer que o outro fique bem. No meu caso, eu pedi por ela para ela não sofrer, mas eu também dizia a Deus que isso também me faria sofrer vendo ela sofrer. E talvez fosse necessário, eu teria que aceitar. Mas coube de não ser. Então Deus permitiu que ela ficasse, inclusive. Ela partiu 3 anos depois de velhice. Ela foi completamente curada. Então, quando eu encontro com essa veterinária, inclusive, ela fica assim, Santana, tem gente que eu falo e não acredita. Eu falo, não tem problema, Ana. Nós sabemos, nós testemunhamos, nós estávamos lá. Nós vimos. E é o que importa. Nós somos provas vivas da ação de Deus. E Deus age através de nós. Agiu através de Jesus e Jesus deixou claro que Ele pode agir através de nós. Então, como nós podemos fazer? O professor Mário Sérgio Cortella fala acerca da ideia de deixar o mundo melhor para nossos filhos. E algumas pessoas dizem deixar filhos melhores para o nosso mundo. O Cortella diz que nós temos que nos preparar para deixar, para que o mundo fique bem, deixar
bons indivíduos para o mundo. A ideia de que tem que haver um consenso. Não adianta eu querer melhorar o planeta e não nos melhorar. Não adianta eu ficar falando da consciência do outro e não falar da minha. As pessoas, o indivíduo pode ser vegano, vegetariano, beleza, tranquilo. Mas você não pode massacrar alguém que come carne. O próprio Chico Xavier comia carne. Fez o Divaldo voltar a comer, o Divaldo contou isso. Que ele chegou lá, o Chico deu um bife para ele, cortado pedaço, e disse, come, meu irmão, come porque a matéria precisa da matéria. Não tinha nada de errado. Aí eu costumo dizer que Adolf Hitler, o que se fala, que alguns já contestam isso, que ele seria vegetariano. E Chico Xavier era carnívoro. Ser vegetariano não fez Hitler ser uma boa pessoa de boas atitudes. E ser carnívoro não fez o Chico ser uma má pessoa de más atitudes. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Agora, é claro, o indivíduo é carnívoro, beleza, mas não desperdice. Porque quantas vezes eu já vi em restaurantes, em rodízios de carne, sobrar mais carne no prato do que dentro do estômago do indivíduo. Porque ele vai pedindo os pedaços e vai descartando. E isso sim, isso é ridículo, isso é absurdo, isso é desnecessário. Eu vou, vez ou outra, muito tempo que eu não vou, mas eu vou e falo para ela, pequenininho. Eu falei, não, o cliente tem sempre razão, não tem? Ele, normalmente, sim, senhor, então eu quero um pedaço pequeno. Porque eu posso repetir se eu gostar, qual o problema? Mas e se eu não gostar, vou jogar aquilo fora? Deixar ali para ser descartado? Aí sim vai acabar matando mais animais do que precisa. Entendo sim a questão ecológica, mas também entendo que eu não posso massacrar alguém. Não é assim que se convence alguém falando mal da atitude dele. Simplesmente dizendo, você é carneiro, você é isso. Não. É explicando, explanando, sendo filosófico. O próprio Kardec diz que nós somos uma religião filosoficamente falando. Como o vocábulo, a parte filosófica explica a ideia de religião, que é uma tentativa de unir as pessoas. E não a tradicional acepção do vocábulo, que é uma coisa de cultos, de rituais. Não é isso. Assim não, nós não somos religião. Mas filosoficamente somos sim, a palavra religião. Somos sim. Então, como eu posso falar disso se eu não me entrego, se eu não me responsabilizo? Eu preciso me mudar primeiro, e o preço da mudança é a vigilância. Eu preciso me analisar, me ver. Eu preciso inspirar. Eu preciso mostrar aos outros como agir, que é possível agir, mas através das minhas atitudes. Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, obviamente, carta de Tiago, ele diz no capítulo 2, verso 14 e 26, assim, mostre-me tua fé sem obras, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, eu te mostro que eu sirvo pelas minhas atitudes. Tenta me mostrar quem você serve só com a falação, só com conversa fiada. Não adianta, eu preciso mudar as minhas atitudes para ajudar as pessoas a ver que é possível mudar, que é possível ser melhor, que é possível ter uma responsabilidade ecológica, que é possível, acima de tudo, buscar uma questão de moral e ética mais bem definida, mais voltada realmente para o todo. As pessoas estão tão hoje apegadas a coisas pequenas e estão se esquecendo da grandiosidade do Evangelho do Cristo. E ele é atemporal e ele é completamente despido de religião. É uma filosofia de vida. O Evangelho de Jesus é uma filosofia de vida. Se você tirar ele da Bíblia e colocar em algum outro lugar, um livro qualquer, é uma filosofia. Não tem nada de errado. E por que não viver esse caminho? A palavra filosofia, como o nome já diz, amor ao conhecimento, conhecer isso, aprender, evoluir, se permitir. Existe um provérbio oriental que eu amo, que é muito usado por alguns budistas, que diz que não é a mudança que dói, é a resistência a ela. Nós precisamos mudar, nós precisamos evoluir, todos nós, você que está me vendo, me ouvindo, e eu também. Todos nós precisamos melhorar. Mas eu não tenho como mudar o outro a não ser inspirando através das minhas atitudes. Albert Schweitzer disse certa vez que o exemplo não é a melhor forma de educar alguém, é a única. Então, dar exemplo, segundo Schweitzer, é a única forma de educar realmente alguém. Fazer com que ele evolua, porque ele vai ver em mim a possibilidade. Por que eu costumo dizer que Deus seria o pior exemplo para nós? Porque Deus sempre foi perfeito.
Deus sempre esteve sempre foi, sempre. Antes, hoje e depois. Deus não evoluiu. Ele sempre existiu como é, na sua grandeza, na sua magnitude, na sua plenitude. Mas Jesus evoluiu. Então, o nosso exemplo, Deus nos colocou quem? Jesus, que é o governante do planeta, e segundo a doutrina espírita, é o espírito mais puro que nós tivemos contato. E existem espíritos mais puros que ele, mais elevados que ele. Mas Jesus é um ótimo exemplo, porque ele pode olhar nos meus olhos e dizer, eu fui o que você foi, e você será o que eu sou, e ele pode dizer isso. Deus eu não poderia, porque Deus nunca foi como eu, Deus sempre foi pleno, Deus sempre foi perfeito na sua grandeza. E nós não, nós estamos em constante evolução, buscando a cada passo uma caminhada, buscar pisar, de preferência com o pé firme em cada degrau, para ver se o degrau está firme, firmando o passo e um pé de cada vez. Mas nós temos uma caminhada longa ainda, uma subida longa ainda para frente. Deus sempre foi pleno. Então ele nunca se pôs como exemplo, exatamente por causa da sabedoria ilimitada dele. Colocou alguém que um dia foi como nós, em algum outro planeta, de algum outro sistema, segundo a física quântica, talvez até de um outro universo. Mas que se tornou, mostrando para nós algo importantíssimo, a esperança. Nós podemos evoluir, e ele deixou claro, aquele que crer em mim fará estas coisas e ainda outras maiores. Então eu posso fazer o que ele faz e posso fazer coisas maiores. O que Jesus quis dizer com isso? Você vai evoluir, você vai crescer. Mas eu não posso me permitir parar. Então preciso buscar entender que eu preciso evoluir para poder inspirar a evolução do outro. Eu preciso me unir. Nós vemos ainda em casas espíritas o indivíduo que vem reclamar com o outro, em vez de falar com a diretoria da casa de algum problema, ele reclama com outro frequentador, com outro trabalhador da casa, mas não chega na diretoria. E quando chega, vira uma bola de neve. Nós não temos condições de resolver, porque já tem uma coisa gigantesca. Às vezes as pessoas já até abandonaram a casa, aborrecidos, e a gente nem sabe, às vezes nem sabia o que tinha acontecido. Porque um chega para o outro assim, aconteceu isso, mas se você falar que fui eu desminto. Pelo amor de Deus, como é que eu vou falar de evolução planetária se eu não me vigio, se eu não busco um dos principais argumentos de Jesus, que está lá no capítulo 8, verso 32 de João, e conhecereis, pois, a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. Obviamente, meus irmãos, a mentira aprisiona. Se a verdade liberta, o oposto da verdade é a mentira. E se a verdade liberta, o oposto da verdade aprisiona. O próprio Kardec fala que nós devemos descartar algumas informações se houver mentiras entre elas, que aquilo que é verdade virá à tona, voltará, porque a verdade não pode, a mentira não pode se manter. Então nós não temos coragem de chegar, até a ousadia de chegar para um diretor, por exemplo, na casa espírita, e falar assim, olha, eu tive um problema com fulano falou isso, isso e isso de mim. E o diretor vai chamar essa pessoa com carinho, óbvio, nem todos nós temos esse feeling, né, esse toque de paciência. Nós somos humanos, a casa espírita é um hospital-escola. Existem pessoas radicais, existem pessoas mais calmas. Então, de preferência, leva para uma pessoa que tem essa calma maior e peça para conversar sobre o que está acontecendo, tentar dissuadir aquele problema logo no início. Mas não, a pessoa simplesmente decide ir falar uns com os outros e não chega a quem de direito. Ora, se nós ainda temos essas picuinhas entre nós, como é que nós podemos professar o Consolador prometido ao mundo? Como é que nós podemos mostrar isso? Como eu disse, nós conseguimos mostrar o outro através do exemplo. Qual é o exemplo que nós estamos dando? Olha só vocês do movimento jovem. Muitos de vocês me corrijam depois, a palestra está sendo gravada claramente, né, por uma impossibilidade de tempo hoje. Mas me dê um retorno depois, os que me conhecem através das redes sociais, os que já são meus amigos de redes sociais, que são meus amigos também na vida real, obviamente. Me digam se vocês têm total apoio das casas espíritas que vocês estão. Olha só, os diretores também, será que eles se lembram que vocês mais jovens vão nos substituir e que nós temos que dar espaço para vocês, como de alguma forma nós conseguimos? Às vezes nós tivemos que abrir um buraco para conseguir espaço. Mas nós não precisamos continuar dessa maneira. Dar espaço a vocês, permitir que vocês mais jovens
cresçam, evoluam dentro da estrutura do movimento espírita para transformá-lo de dentro para fora. A gente fala para dentro não tem jeito. Não é a doutrina que falha, a doutrina é perfeita como é. O que falha é o movimento. Então, precisamos lembrar dessas coisas. Olha tudo que Jesus falou, da falsidade ideológica, dos falsos profetas. Nós estamos nos apegando, adorando alguns oradores. Não temos que adorar o orador, nós temos que conhecer, gostar da mensagem, entender a mensagem. Nos foi aconselhado, nós sempre fomos aconselhados em reuniões mediúnicas a não dar valor ao autor do texto psicografado, mas sim ao conteúdo. E as pessoas estão usando isso. Eu tive num encontro há algum tempo, não vou citar por uma questão de ética, que um indivíduo disse que psicografou um espírito elevado lá, e esse espírito ele roubou um dia do ano. Ele ditou que o ano tinha 364 dias. Jesus amado, ele roubou 1,25 dias do ano. O ano tem, na verdade, 365,25. Ou seja, 365 dias e 6 horas. Por isso, a cada 4 anos, completa-se mais um dia. E a cada 400 anos, por um outro ajuste, não tem ano bissexto. Então, se eu sei disso, que sou um espírito de baixíssimo calão, como é que um espírito elevado não tem esse conhecimento? E ainda argumentou que os jovens espíritos teriam maiores vantagens nas universidades. Não tem, não. Quem tem maior vantagem é quem estuda. É quem se prepara, é quem tem a convicção do que quer. Eu quero passar, eu quero estudar, eu quero ingressar numa universidade de primeira linha, quero estar lá, conseguir concluir o meu curso, de preferência com louvor, para conseguir um bom emprego na minha área e ser feliz na parte profissional. Então, poder buscar as suas alegrias nas outras áreas da vida, área pessoal, em outras situações. Então, não tem esse negócio porque é espírito. Então, essas baboseiras não tem função e tem gente que fica ali encantado. Não importa o nome, importa a mensagem. Jesus deixa claro na parábola do semeador, o semeador só vai semear. Quem que ele fala que é o semeador? Ah, ele. Não, mentira, não é ele. Porque no Evangelho de Marcos ele fala para o ide, para semear. Ele fala ide depois de pregar o Evangelho. Ele está falando de semeadura. O semeador não é importante. A semente que é o Evangelho. E quem recebe também, que são os terrenos. O terreno fértil vai ser o melhor terreno. Mas como é que eu posso tornar um terreno fértil? O terreno pedregoso será sempre pedregoso? Não necessariamente. Mas ainda que seja, eu posso plantar algum outro tipo de elemento num terreno pedregoso. Se fosse um terreno mesmo, real, solo. Mas ali, claro, que é uma analogia com relação à mente do indivíduo. Todo indivíduo terá a mente sempre carregada de pedras, sempre com espinheiros? Não, claro que não. O próprio Agostinho, Aurelius Agostinus, o bispo de Hipona, Aurelius Agostinus, conhecido por nós como Santo Agostinho, evoluiu além da sua expectativa. Maria de Magdala, da Torre de Migdal, da Torre de Sal, Maria da região de Migdal, Maria Madalena, também evoluiu além da sua expectativa. São dois que nós conhecemos no meio espírita como nominalmente que deram um salto evolutivo. Pequeno, mas deram, ou seja, foram além do que se esperava. Por quê? Porque quiseram. Realmente se empenharam. E nós podemos fazer isso. Eu preciso querer. Querer é poder quando eu determino para a minha própria mente. Eu quero fazer isso, eu vou fazer. A minha mente quebra os obstáculos mentais. É claro que eu vou encontrar obstáculos de terceiros, mas os meus vão ser quebrados quando eu determino isso. Então não é uma questão de determinação como nossos irmãos protestantes. Eu determino isso em nome de Jesus. Não. Eu estou dizendo para mim, eu não tenho obstáculos. Eu não vou criar obstáculos para a minha chegada, para a minha evolução. Claro que eu vou ter obstáculos, como eu disse, de terceiros. Mas os meus eu não posso. Existe um provérbio que diz que o primeiro passo é a metade do caminho. Ou seja, quando eu dou o primeiro passo, eu me libertei de todos os senãos. Tudo que Jesus falou pode ser explicado pela doutrina espírita. Tudo. Tudo que ele fez pode ser explicado. Andar pelas águas? Pode. Pode sim. Ele poderia estar gerando algum tipo de campo magnético, poderia ter achado uma área, como algumas pessoas dizem, que seria uma questão de areia, não sei, mas que pode ser explicado? Pode sim. Mas é claro que até essas explicações ficam
pendentes em alguns argumentos, porque o indivíduo pode simplesmente dizer que não aceita. As pirâmides têm uma explicação como foram construídas, mas até hoje ninguém sabe qual é. Mas tem, porque ela está lá, foi construída. Agora, se foi com movimento de areia e de água, não sei, mas existem explicações. Algumas coisas nós ainda não vamos saber explicar, não vamos saber entender, mas com o tempo vamos. Então não tem nada de maravilhoso. O milagre existe quando eu aceito o agir de Deus em mim. O meu corpo se movimenta. Há um acender de áreas do meu cérebro que faz o controle eletroquímico do meu corpo, que vai gerar os hormônios. Costumo dizer para alguns pacientes de terapia que uma frase que eu amo, de uma música do Gonzaguinha, cantada pelo Roupa Nova, o trecho da música diz assim: e então descobri que a força esteve o tempo todo em mim. A força para mudar, para evoluir, está em você, está em mim, está em nós, não está no outro. Eu preciso entender. É claro, eu não tenho conhecimentos, mas se eu quero, eu vou buscar, eu vou atrás desses conhecimentos. Eu vou chegar para alguém e falar assim: eu gostaria que você me ensinasse. Se a pessoa explicar de uma maneira que você não entende, você vai dizer: olha, eu não consegui compreender. Você pode ser mais simples, falar um nível mais próximo do meu, porque realmente eu não consegui compreender. Fala a verdade, misericórdia, a verdade liberta. Diga: olha, eu não consigo, eu não estou conseguindo entender. Por que o aluno pode chegar para o professor, fica com medo de brincadeira dos outros? Como é que eu vou chegar para alguém que não é espírita e falar sobre esses postulados? Porque a doutrina diz também que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. As religiões continuarão existindo por um bom tempo e vão, em algum momento, professar os postulados espíritas do processo reencarnatório, da comunicação com aqueles que já partiram da forma física, como diz meu amigo Falcone, dos que já tiveram outras vivências. Então, por que não me corrigir primeiro? Por que não evoluir a mim primeiro? Para que eu possa dar o exemplo. Uma vez, eu era muito jovem ainda, e eu estava famoso zapeando, né, na televisão aberta ainda na época, nem existiam essas televisões, nem a DirecTV, na época foi uma das primeiras a sair nos Estados Unidos, nem a Sky, nenhuma delas. E eu estava mudando de canal, em algum momento caiu, estava vendo a pregação de um indivíduo chamado Reverendo Caio Fábio, que eu gosto demais da pregação dele, um cara muito inteligente. E caiu no momento exato que ele estava pregando e ele disse assim: meus irmãos, falando para muita gente, numa área aberta, mas muita gente, um culto enorme, uma área aberta. Ele dizendo: meus irmãos, nós não podemos deixar que apenas os espíritas façam a caridade. Nós também precisamos fazer. Olha que bacana, olha só. Para aquele indivíduo, ser espírita já era sinônimo de caridade. Olha que exemplo bacana, e ele, ao invés de meter o malho, falar mal de quem acredita em encarnação, que é coisa do diabo, não, ele simplesmente disse, pegou um ponto positivo nosso e falou: meus irmãos, nós não podemos deixar que apenas os espíritas façam a caridade, nós também temos que fazer. Então, para ele, para o reverendo Caio Fábio, a ideia de caridade é inerente a nós espíritas. E, meus irmãos, vamos ser bastante honestos. Não é uma realidade absoluta. Seria bom que fosse, porque a própria doutrina diz que fora da caridade não há salvação. Ter caridade, inclusive, com o outro, parar para ouvir, parar para ajudar um estranho, parar para alimentar alguém. Porque pode gerar a chamada corrente do bem. E essa corrente do bem é importante, porque ela não precisa saber que fui eu que te ajudei. Quando você ajuda um outro, o importante é que a ajuda está correndo. Quem nunca viu, eu aconselho a ver um filme chamado A Corrente do Bem. Assista esse filme. Lindo filme. É um projeto de um garotinho das primeiras séries. Um projeto espetacular que ele faz. A história é linda, linda, linda a história. E fala sobre isso. Ninguém sabe quem ajudou o anterior, mas sabe que aquela pessoa estava sendo ajudada agora. Eu estou ajudando você. E quem te ajudou? Certa vez alguém me ajudou e me disse que era para eu passar à frente para 3 pessoas. Isto é um esquema de pirâmide, mas é um esquema de pirâmide bom, que ninguém sai prejudicado. Ninguém. Por mais que você ache que tenha sido, eu ajudei, mas ninguém me ajudou. Ajudou sim. Ajuda sim. Porque, segundo essa corrente do bem, você é ajudado primeiro. André Luiz diz, e todos nós espíritas conhecemos essa frase, né, quem ainda não conhece vai ter que buscar no livro Nosso Lar, ele diz:
Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É verdade. Mas tem uma outra frase logo acima, umas 2 linhas acima, no mesmo parágrafo, que diz assim: quando o homem pede, homem no sentido de ser humano, tá, gente? Humanidade. Quando o homem pede, Deus lhe envia o instrutor. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, se o trabalho aparece para nós, é porque de algum momento, de alguma forma, nós somos instruídos. E segundo André Luiz, a nosso pedido, nós pedimos instrução, nós pedimos para ser auxiliados, para sermos instruídos. E agora cabe a nós colocarmos em prática a instrução que nos foi dada, colocar em prática do bem. Certa vez me perguntaram, eu posso cobrar, o indivíduo pode cobrar pela mediunidade? Eu falei, pode. Pode. Com Jesus, não. Se é um médium para trabalhar para Jesus, mediunidade com Jesus, não pode, não. Não pode. Porque aí não é caridade. Porque Jesus diz, dá de graça que de graça recebeste. Agora, se você é um indivíduo não é cristão e a mediunidade dele é orgânica, ele quer cobrar, cobra. Só que todos nós, sem exceção, enfrentaremos as consequências dos nossos atos. Todos nós. E eu glorifico a Deus por isso, porque não é exceção. Todos nós vamos assumir e passar pelas consequências dos nossos atos. Todos. Bons e ruins. Consequências boas ou ruins, não importa, mas todos vamos ter que enfrentar as consequências das nossas atitudes. Quando Jesus vem falar de todos aqueles potenciais, de todas aquelas mudanças, ele vem falar do esfriamento do amor, que então ele diz, então virá o fim. Quando ele vê que o esfriamento do amor das pessoas. Nós estamos percebendo isso. Nesse período de pandemia que nós estamos passando, essa palestra está sendo gravada no mês de setembro do ano de 2020, um período que nós estamos passando pela pandemia do Covid-19, as pessoas estão perdendo isso. Eu fiz uma palestra há pouco tempo pedindo às pessoas para ir à frente das casas do outro, dos seus amigos, não tem a ver com o espiritismo, não. Das pessoas que você gosta, com quem você se importa, ir na frente da casa deles, tocar a campainha, ou ligar pedindo para chegar da janela ou da porta, e mantendo a distância, claro, para não correr risco, mas gritar, não é falar. Gritar, até bom que a distância facilita. Eu te amo, eu me importo com você, vim aqui só para dizer isso. Eu não estava passando pela vizinhança, eu vim para isso, para te dizer que eu te amo e que eu me importo. E não vejo a hora de poder te abraçar e te beijar novamente. Algumas pessoas acharam aquilo lindo, mas algumas menos que estas fizeram. E eu tive um retorno de 2 pessoas e que ficaram encantadas, emocionadas, porque as pessoas começaram a chorar na janela por causa de um ato de carinho. Cara, isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com o planeta. Em algum momento nós vamos passar pelo processo de separação também de joio e trigo, de ovelha e bode, que os outros planetas já passaram, que alguns outros planetas já passaram, inclusive esse do Sistema Solar Capela. Nós vamos ter que passar por isso também. E eu pergunto, nós seremos expatriados para sermos sábios do Egito, da Grécia, daquele outro planeta? Ou nós ficaremos aqui, evoluindo moralmente também, para em algum momento, mais rapidamente, podermos estar governando cidades, estados, países, em algum momento planetas e sistemas solares completos? Então, qual é o seu desejo real? O que você quer para o outro, você precisa fazer para você. Evolua, cresça, busque, transforme a tua casa, a tua residência num ambiente cristão. Independente da religião de você que está me ouvindo, se você que está me ouvindo nesse momento, assistindo essa palestra, em algum momento do tempo, se você não crê em divino, não crê em Deus, você é ateu, não tem problema. Pega o ensino de Jesus que está lá na Bíblia e transforma num conceito filosófico. Viva essa filosofia. Garanto que não há nada de ruim para acontecer. Você só vai colher bons frutos. Mas também te digo, não é tão simples. Como diz certo árbitro brasileiro, a regra é clara. Mas nós sabemos que mesmo sendo clara, a aplicação da regra não é tão clara, tão fácil. Então, a regra do bem viver está lá no Evangelho do Cristo. Mas não é tão simples.
aplicar essa regra, porque nós ainda somos muito egóicos, muito ligados ao ego, nós nos ofendemos ainda com pequenas coisas, ainda nos portamos como infantes, como crianças pirracentas no nosso dia a dia. Não é isso que nós precisamos. Não é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de seres maduros, não sisudos, mas maduros. Não velhos, maduros, sábios. Maturidade nada tem a ver com idade. Sabedoria nada tem a ver com conhecimento. Porque, afinal de contas, o tomate é uma fruta, um fruto, uma fruta. Isso é conhecimento. Agora, não colocá-lo numa salada de frutas é sabedoria. Sabedoria é colocar em prática o conhecimento que você tem. É organizar, é raciocinar sobre o conhecimento que você tem. Então, ser velho não é ser sábio. Conheço jovens, muito mais jovens que eu, né? Até porque eu já sou alguns dizem que eu já sou um jovem senhor, dependendo da idade você já sou um velho. Alguns aí são mais velhos. Não, você é um menino ainda. Eu acho tão bacana quando eu falo com alguém mais velho. Ah, você é um menino. Oh, que bom. Não precisa puxar meu saco, já estou feliz. Mas eu conheço gente muito jovem, com uma maturidade que chega a causar uma boa inveja. Uma inveja não. Causa, na verdade, uma alegria muito grande de ver. Porque maturidade nada tem a ver com idade. Até porque somos imortais, somos reencarnacionistas. Tivemos, estamos numa e teremos muitas outras vivências na vida física, na carne. Mas nós somos seres espirituais, tendo uma experiência humana, carnal. Nós não somos seres carnais, tendo uma experiência espiritual. Isso aqui é só nossa veste. Em algum momento ela voltará para o pó da Terra. A química já provou que todo elemento de tabela periódica que se encontra em nosso corpo se encontra na Terra também. Então, nós viemos da mesma matéria do planeta. Mas eu e você somos seres imortais. Somos criados por Deus. Vamos deixar as nossas roupagens para voltar ao pó, mas nós vamos ascender em direção a Deus, em direção à evolução definitiva, para que nós possamos ser amigos de Deus, não somente servos. Quero agradecer aos amigos queridos de Viçosa, ao encontro que já estive pessoalmente. Amo vocês, todos vocês sabem disso, do amor e do carinho que eu tenho por vocês. E eu sei, eu não acredito, eu sei do amor que vocês também têm por mim. Quero mandar um beijo especial para a Débora, para a família dela. Por que especial? Porque a Débora é a pessoa que sempre me recebeu aí. Ela fez da casa dela a minha casa. A mãe dela me considera com carinho, o pai dela, o irmão e ela. Então mando um beijo especial para vocês. Para o Léo Volpato também. Te amo muito, tá, Léo? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Todos vocês são meus amigos, vocês sabem quem são. E os que porventura um dia serão, se der tempo de nos encontrarmos. Gratidão a vocês. Eu espero de todo o coração ter podido de alguma forma colaborar, ajudar nesse evento e honestamente de ter conseguido atingir o objetivo do pedido que me foi feito para esse título da palestra. Agradeço também a Fabiana e a organização do encontro pela oportunidade mais uma vez. E te peço que, se eu não atingir os objetivos, por favor, não desista de mim não. Eu estou em aprendizado, eu aprendo mais, eu evoluo mais. Não desista de mim não, tá? Quando puder, me dê uma nova oportunidade, eu prometo que farei melhor do que eu fiz, com certeza. Amo vocês, fiquemos todos com Deus, que esse encontro abençoado se multiplique pela história da humanidade, que vocês jamais desistam, mas que vocês, que são os mais jovens, possam se ver mais tarde velhos, vendo aqueles que vocês prepararam, coordenando esses encontros. Isso vai ser ótimo. Mas dependendo do jovem que você for, eu já não estarei mais encarnado, mas eu estarei do outro lado, olhando, feliz, porque saber que isso é que importa, ser substituído por versões melhores que nós fomos, para que nós possamos encontrar um planeta melhor na nossa próxima encarnação, na nossa próxima vivência, e então também seguirmos evoluindo, sendo os próximos seres melhores que virão.
Que Jesus abençoe a todos. Agradeço a todos pelos ouvidos caridosos, ao evento pelo convite. Desejo a vocês a bênção do profeta Isaías, que o Senhor dobre todas as bênçãos de suas vidas. E agradeço acima de tudo a Jesus, porque Jesus já me salvou, eu sou salvo. Jesus me salvou das trevas da ignorância e das amarras da preguiça. Ordenou que eu falasse, estudasse sobre ele. E eu afirmo sem nenhum medo que, por enquanto, essa é a única coisa que eu já sei fazer por amor na minha vida. É falar do meu Senhor e Salvador. Mas ele me disse certa vez ao pé do ouvido: não vou limpar nenhum dos teus crimes, mas eu estarei com você até o fim, até que você pague por todos eles. E é por isso que eu glorifico a Deus. Porque na plenitude da vitória onde Jesus se encontra, ele não se esquece de alguém como eu, que por enquanto não passo de um trapo da imundície. Encerro em definitivo nas palavras de Vicente Paulo, um grande sábio, primeiro explicando a frase dele, caso alguém não possa vir não entender, mas encerrando depois em definitivo com a frase como ele disse, da forma que o sábio disse. Poucas palavras, um conhecimento grandioso. Primeiro explico e depois falo da forma que ele falou para encerrar. Ele disse que a caridade deve ser sempre feita, não importando a quem. Nas palavras de Vicente Paulo eu encerro quando ele diz: a verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. Que Jesus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo para todos vocês. Que o Senhor de todas as coisas os ilumine, os ampare, os proteja, os intua e os instrua para serem cada vez melhores, para nos superar, como é o destino de vocês. Fiquemos com Deus.